Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas e vamos continuar essa corrente de oração e fé, levando a palavra de Deus a mais corações. Nos comentários, escreva: nada foge do controle do Senhor. Há inquietações que não fazem ruído exterior, mas consomem silenciosamente o coração. Há preocupações que se instalam como sombras persistentes, roubando o descanso, enfraquecendo a esperança e obscurecendo a confiança. Quantas vezes o pensamento corre apressado para o amanhã, tentando resolver o que ainda não aconteceu? Quantas vezes a alma se vê aprisionada pelo medo do que pode faltar, do que pode falhar, do que pode se perder? Se o seu coração está assim, sobrecarregado por ansiedades que se acumulam como nuvens densas, esta mensagem é para você. Não como palavra humana, mas como eco das Escrituras, como convite divino para um descanso que o mundo não pode oferecer. Desde os tempos antigos, o povo de Deus conheceu a experiência da preocupação. Israel atravessou desertos, enfrentou escassez, guerras e incertezas. Não era um povo protegido de dificuldades, mas um povo conduzido por promessas. No deserto, após a libertação do Egito, a multidão caminhava sob o sol ardente, levando consigo memórias da escravidão e dúvidas sobre o futuro. Diante da ausência de alimento, o coração se enchia de temor. Perguntavam-se se teriam sido libertos para morrer na aridez da terra inóspita. A preocupação brotava da insegurança e da incapacidade de enxergar além do momento presente. Moisés, servo do Senhor, erguia sua voz em intercessão. Ele conhecia o peso da responsabilidade. Liderava um povo numeroso, murmurador, muitas vezes resistente à confiança. Ainda assim, Deus se manifestava com fidelidade. O maná descia como orvalho da manhã. A água brotava da rocha. A nuvem os guiava de dia, a coluna de fogo iluminava a noite. Cada provisão era resposta à ansiedade humana. Contudo, a cada novo desafio, a preocupação tentava reassumir o controle do coração. Séculos mais tarde, já na terra prometida, o povo novamente se afastou da confiança plena. Nos dias do profeta Elias, a nação enfrentava seca severa. O céu estava fechado por anos. A terra ressequida testemunhava a disciplina divina sobre um povo que havia se inclinado à idolatria. A escassez não era apenas física, mas espiritual. Elias, homem sujeito às mesmas fragilidades humanas, experimentou momentos de temor e exaustão. Após confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo e ver o fogo do Senhor descer do céu, ele precisou fugir das ameaças de Jezabel. Aquele que havia presenciado um milagre extraordinário sentou-se debaixo de um zimbro e desejou que sua vida terminasse. A preocupação e o medo obscureceram sua percepção momentânea da fidelidade divina. Contudo, o Senhor não o abandonou. Um anjo o tocou e o alimentou. Não houve reprovação áspera, mas cuidado restaurador. Deus o conduziu ao Monte Horebe, onde não se revelou no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Ali, Elias aprendeu que a presença de Deus é suficiente mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. A ansiedade do profeta foi acolhida pela misericórdia do Senhor. No tempo do Novo Testamento, em meio a um povo oprimido pelo domínio romano e esmagado por tributos pesados, Jesus subiu a um monte e ensinou. Multidões o seguiam, trazendo suas enfermidades, suas carências, suas inquietações. O mestre conhecia as preocupações que habitavam cada coração.
Falou sobre os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e contudo são vestidos com esplendor. Falou sobre as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e ainda assim são sustentadas pelo Pai Celestial. Não era um discurso poético vazio, era revelação profunda sobre a natureza de Deus. Ele convidava o povo a olhar para além das necessidades imediatas e reconhecer o cuidado constante do Criador. Imagine-se ali, entre a multidão. O sol toca levemente o rosto, o vento percorre a relva, e as palavras do Senhor ecoam com autoridade serena. Ele declara que o Pai sabe do que cada um necessita antes mesmo que peça. Afirma que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A ansiedade, que parecia justificável diante das pressões da existência, é confrontada por uma verdade maior: a soberania amorosa de Deus. Jesus não ignora as necessidades humanas. Ele as coloca sob a perspectiva do reino. Entre os discípulos estava Pedro, homem de impulsos intensos. Ele conheceu momentos de ousadia e também de temor. Andou sobre as águas enquanto seus olhos permaneceram fixos em Cristo, mas começou a afundar quando atentou para o vento. Essa cena revela o coração humano. Quando o olhar se fixa na força das circunstâncias, a preocupação cresce. Quando se fixa no Senhor, a fé se fortalece. Anos depois, o mesmo Pedro escreveria aos cristãos perseguidos que lançassem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de seus filhos. Essa exortação não nasceu de teoria, mas de experiência vivida. As preocupações de hoje podem assumir formas diferentes, mas a raiz permanece semelhante. Há inquietações quanto ao sustento, à saúde, à família, ao futuro. Há noites em que o sono se torna difícil porque a mente insiste em calcular cenários incertos. Contudo, a Escritura declara que não acrescentamos um só dia à nossa vida por meio da ansiedade. A preocupação não altera o curso do amanhã, apenas consome a paz do presente. O salmista declarou que entregava o seu caminho ao Senhor e confiava, certo de que Ele agiria. Essa entrega não é passividade irresponsável, mas reconhecimento humilde da limitação humana diante da infinita sabedoria divina. O coração que se rende, descansa. O coração que insiste em controlar tudo, permanece inquieto. Talvez você se sinta semelhante a Marta, ocupada e aflita com muitos afazeres, enquanto Maria escolheu assentar-se aos pés de Jesus. O Senhor não condenou o serviço, mas revelou que a inquietação excessiva pode nos afastar do essencial. Há uma parte que não pode ser tirada: a comunhão com Deus. Quando essa comunhão é prioridade, as preocupações encontram seu devido lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, exortou os filipenses a não andarem ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarem suas petições a Deus com oração e súplica, acompanhadas de gratidão. Ele prometeu que a paz de Deus guardaria o coração e a mente. Observe que a paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Paulo estava encarcerado e ainda assim falava de contentamento e confiança. Liberte-se das preocupações não por negação da realidade, mas por transferência de confiança. O Senhor não pede que você ignore suas responsabilidades, mas que não permita que elas dominem sua alma. Ele convida você a confiar em seu caráter fiel. Ao longo das Escrituras, Deus se revela como pastor que guia, pai que provê, refúgio em meio à tempestade. Se o silêncio divino tem inquietado seu espírito, lembre-se de que o silêncio não significa ausência. Há sementes que germinam debaixo da terra antes que qualquer sinal seja visível. Há respostas sendo preparadas em esferas que os olhos não alcançam. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Confiar é caminhar mesmo quando o caminho não está plenamente iluminado. Permaneça firme. A cada vez que a preocupação tentar dominar seus pensamentos, recorde as obras passadas do Senhor em sua vida.
Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. O Deus que sustentou ontem continua sendo o mesmo hoje. Seu braço não está encolhido, nem sua promessa perdeu vigor. Faça da oração seu refúgio constante, não uma repetição mecânica, mas diálogo sincero. Abra o coração diante do Senhor. Apresente-lhe suas inquietações específicas, seus medos ocultos, suas dúvidas silenciosas. Ao fazer isso, você reconhecerá que não carrega sozinho o peso da existência. E agora, enquanto esta mensagem se aproxima do fim, permita que uma verdade se firme dentro de você. A sua vida está nas mãos do Deus eterno. Ele conhece cada detalhe do seu caminho. Nada escapa ao seu olhar. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma necessidade é ignorada. O mesmo Senhor que sustentou Israel no deserto, que cuidou de Elias na solidão, que ensinou sobre confiança no monte, permanece ativo e atento. Aquieta-te, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque Deus reina. Liberte-se das preocupações, depositando-as aos pés do Altíssimo. Deixe que a esperança substitua o temor, que a confiança ocupe o lugar da inquietação. Prepare o coração para falar com Ele. Há descanso disponível para a alma que decide confiar. E enquanto você se inclina em reverência, saiba que o Pai Celestial já se inclina em cuidado sobre você.